Olá! Hoje a gente vai mergulhar na jornada surpreendente da língua francesa. Como é que ela saiu de um dialeto local lá na Europa para se tornar essa potência linguística mundial que conhecemos? É uma história cheia de reviravoltas, então vamos nessa! E para começar, que tal este número? 500 milhões. É isso mesmo. Esse é o número total de pessoas que falam francês no mundo hoje, se a gente contar todo mundo. Falantes nativos, quem tem o francês como segunda língua e também quem está aprendendo. Isso já dá uma ideia da escala global do que estamos falando. E essa escala fica bem clara quando a gente olha para o status oficial do francês. É a língua do governo em 30 países diferentes e uma das línguas oficiais da ONU. E olha só que dado interessante, é a segunda língua estrangeira mais ensinada no planeta, ficando atrás só do inglês. Bom, e isso nos leva ao nosso primeiro grande ponto. Porque apesar da gente pensar logo de cara na França, a verdade é que o coração da língua francesa hoje bate muito, mas muito além das suas fronteiras na Europa. A distribuição dos falantes de francês é bem reveladora. Sim, claro, a França tem a maior parte dos falantes nativos. E também tem comunidades bem importantes no Canadá, na Bélgica, na Suíça. Mas o X da questão é o seguinte: a maioria das pessoas que falam francês como segunda língua mora na África francófona. Esse grupo sozinho supera o número de todos os falantes nativos juntos. E aí fica a pergunta, né? Como é que um dialeto regional, lá do norte da França, conseguiu se transformar numa língua global desse porte? Para responder isso, a gente precisa voltar bastante no tempo. A história do francês é uma história de camadas, sabe? De conquistas e de muita mistura cultural. E o ponto de partida de tudo isso é o Império Romano. O francês é o que chamamos de língua românica. Isso quer dizer que ele vem diretamente do latim. Mas não era aquele latim clássico, super formal dos livros. Era o chamado latim vulgar, que nada mais era que o latim do dia a dia, falado pelos soldados e pelos cidadãos romanos por toda a Gália. Só que o latim não chegou num lugar vazio, né? Ele se sobrepôs a uma língua celta que já existia ali, o gaulês. Essa língua se tornou o que a gente chama de substrato. Anos mais tarde, com a queda de Roma, chegaram as tribos germânicas, os francos, que trouxeram a língua deles, formando o superstrato. Então essas três camadas, latina, celta e germânica, se fundiram para criar o que viria a ser o francês. E a influência do galês foi bem profunda. Ele não só adicionou palavras novas, mas também ajudou a moldar a pronúncia e a estrutura do latim que era falado naquela região. Um exemplo incrível disso é a própria palavra para assim, oui, que tem suas raízes justamente nessa fusão de influências latinas e celtas. A partir dessa mistura inicial, a língua levou mais de 1000 anos para evoluir, até chegar no que a gente reconhece hoje. Foi uma jornada bem longa de padronização. Essa linha do tempo mostra os marcos principais. A gente começa lá em 842, com os Juramentos de Estrasburgo, que é o primeiro texto que se conhece em francês antigo. Depois passamos por séculos de influência germânica, de simplificação da gramática, até chegar no século XVII. Foi aí que nasceu o francês moderno, com a fundação da famosa Académie Française, criada para padronizar e proteger o idioma. Mas tem um detalhe super importante. Não existia só um francês. Existiam vários dialetos. O que aconteceu foi que a variante falada em Paris e nos arredores, conhecida como francien, acabou se destacando. Por causa do poder político e cultural da cidade, esse dialeto virou o padrão para a França inteira. Com o padrão estabelecido e com o poder da França crescendo cada vez mais, a língua estava pronta para ganhar o mundo. E por séculos ela reinou absoluta. Durante essa era de ouro, falar francês não era só uma opção, era praticamente uma necessidade para qualquer pessoa educada na Europa. Era a língua das cortes reais, dos tratados internacionais e dos grandes debates intelectuais da época. Só que esse domínio não durou para sempre. A ascensão dos Estados Unidos como superpotência global no século XX marcou a grande virada para o inglês. Muitos especialistas veem o Tratado de Versalhes, lá de 1919, que foi escrito tanto em francês quanto em inglês, como o grande sinal simbólico dessa passagem de bastão linguístico. E tudo isso nos traz ao capítulo final e talvez o mais surpreendente dessa história, o futuro do francês. E a resposta para onde ele está indo? Bom, ela não está na Europa. O legado do Império Colonial francês e também belga acabou espalhando a língua pelo mundo. E embora essa seja uma história bem complexa, um dos seus resultados é que o francês criou raízes muito profundas na África. E é justamente lá que hoje ele vive seu crescimento mais explosivo. E esse ponto aqui é fundamental. O centro demográfico do mundo francófono já mudou.
Não é mais Paris ou Montreal. Hoje, são cidades como Kinshasa, Abidjan e Dakar que estão impulsionando a língua. E se a gente olhar para as projeções, os números são impressionantes. A população dos países da África francófona deve mais do que dobrar até 2050, chegando a quase 850 milhões de pessoas. Isso representa um potencial de crescimento gigantesco para o idioma. É por causa de toda essa dinâmica demográfica que o francês não está apenas crescendo. Ele é, de fato, a língua que cresce mais rapidamente em todo o continente africano. Ele funciona como uma língua franca essencial para a educação, para os negócios e para a comunicação entre diferentes culturas. E assim a gente termina com uma pergunta para o futuro. A língua francesa não é uma relíquia estática, parada no tempo. Pelo contrário, ela está viva, mudando e sendo mudada todos os dias por milhões de falantes na África. Como será que o francês do futuro vai soar? Como ele vai ser usado? Uma coisa é certa, a sua incrível jornada global está muito longe de terminar.